Bom dia, bem-vindo a outro vídeo. Nós estaremos falando sobre o livro de Apocalipse, como sempre, capítulo 5. Estaremos falando e tem muita informação, então eu tenho aqui minhas notas para dar para vocês. Acordem-se o que vai acontecer. A gente está falando da visão agora neste momento de João. Ele está no trono, na frente do trono de Deus, está vendo o trono de jaspe, está vendo os anciões, ele está vendo todas as características, descreveu em detalhe o que está acontecendo, os trovões e tudo saindo. E a gente ainda está nessa visão, ele está ainda nessa visão. Capítulo 4, nós então, a igreja já foi arrebatada, aqueles que foram salvos, fiéis de coração, foi já arrebatado, está no céu. Então, vamos começar a ler o capítulo 5 e explicaremos, né? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Temos que parar por aí rapidinho para explicar o que significa, porque é muito importante. O capítulo 5 descreve em detalhe a razão por que Jesus morreu na cruz por nós e porque ele veio como um ser humano, como homem. Então, o livro é o mesmo mencionado, esse mesmo livro, é o mesmo mencionado em Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 ao 10, e a escritura do mundo, a escritura da propriedade do mundo e da humanidade. O livro era feito naquele tempo, antigamente, os livros eram feitos de pergaminho ou papiro. Gente, desculpa se eu falar algo errado, mas eu tentei traduzir no Google, porque às vezes eu não sei as palavras em português. Então, espero que entendam. Mas era feito de pergaminho ou de papiro. Então, eles pegavam com uma pedra e eles alisavam um lado para que eles pudessem escrever e o outro ficava mais grosso, né? Quando tu comprava, tu pode ler isso em Levíticos, Deuteronômio, quando comprava uma propriedade antigamente, a escritura ou o acordo era escrito só de um lado e só podia ser visto pelo proprietário. E por isso era selado, ok? Então, havia 2 documentos quando tu comprava uma propriedade, que eram escritos. A escritura da propriedade e algo chamado abstrato, que era público. A escritura da propriedade só podia ser vista pelo proprietário, não era pública, mas o abstrato era público. E muitas vezes escreviam o abstrato do lado oposto da escritura em vez de tê-lo em 2 documentos diferentes. Na maioria das vezes era 2 documentos diferentes, mas às vezes eles faziam na frente e atrás. Quando eles faziam assim, quando era o abstrato de um lado e a escritura do outro, então, esse tipo de documento se chamava opistrografia, ok? Se a escritura era quebrada por causa que o proprietário não tinha como pagar ou algo acontecia, somente outro da família podia comprar. Se não tinha, a escritura era perdida. Quando um familiar comprava, então, eles escreviam esse acordo do outro lado da escritura, e selavam outra vez. Cada vez que abria o selo e havia uma mudança, eles voltavam a selar outra vez. Porque geralmente se abriam esse selo e tinham que escrever algo do outro lado, era porque estava quebrada esse contrato, entendeu? Não estava... Estava quebrado o contrato. Às vezes os proprietários, eles compravam a terra e eles alugavam a terra para outras pessoas, para ganhar dinheiro. Só que eles só podiam alugar por 7 anos. Depois de 7 anos, concluindo 7 anos, as pessoas que estavam alugando essa terra tinham que devolver a terra para o proprietário. Então, o que Deus está segurando agora na mão dele, Deus está no trono. Nós estamos nessa visão, né? Versículo 1 de capítulo 5 de Apocalipse. E Deus está no trono e ele tem na mão direita dele a escritura da humanidade. E essa escritura da humanidade, primeiramente, foi dado a Adão. O problema é que Adão pecou, desobedeceu a Deus, e como ele desobedeceu a Deus, ele então quebrou esse contrato com Deus.
Então, pelas leis de antes, só um da família dele, da linhagem dele, podia então comprar essa propriedade, no caso, né? Ele podia ter essas escrituras. Se não tinha ninguém, então a terra era perdida. Tá vendo aonde eu tô indo? Tem um documento similar a esse livro que é mencionado em Apocalipse, que está guardado pelo Departamento de Israel de Antiguidades. Ele foi encontrado em Wadi Dalien, perto de Jericó, e é um livro amarrado com 7 cordas, cada com seu próprio selo. Então, aqui quando diz que é selado dentro, significa que foi selado, enrolado, selado outra vez, enrolado outra vez. Não é que foi um selo atrás do outro assim, é um dentro do outro, né? Porque vai enrolando e vai selando, ok? Então, essa é o significado desse livro e a importância destes selos. Versículo 2 diz: E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Versículo 3 diz: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O pecado que a gente leva em nós é tão grande que a gente não pode nem olhar para o livro sequer. A gente quebrou esse contrato com Deus de tal maneira, ele não sequer pode nem olhar para esse livro. É incrível, né? Versículo 5 diz assim: E disse-me... Não. Versículo 4 diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aqui quando diz que ele chorava, que João estava chorando, João sabia das regras, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que agora esse livro estava quebrado, essas escrituras estavam quebradas. E se não tinha outra pessoa da família que podia comprar essas escrituras, essa propriedade, ia ser perdido. E essas escrituras era a propriedade da terra, do ser humano. Então ele sabia que se não tinha ninguém que podia tomar conta desse livro, dessas escrituras, quer dizer que nós seríamos separados de Deus. Quer dizer que nós não herdaríamos o reino de Deus, estaríamos separados de Deus, ok? Perderíamos tudo. A humanidade ia se perder. E João, sabendo isso, e olhando, eu imagino assim, olhando por todos os lados, não tem ninguém que pode abrir esse livro, se desesperou. E ele estava chorando incontrolavelmente. Pensa em alguém que perdeu um ser querido, que está chorando assim, parece que vai morrer. Assim era João, neste momento, porque ele sabia que a humanidade ia ser perdida. Porque esse contrato, Adão quebrou ele. E não tinha ninguém mais para tomar conta. Essa é a realidade do pecado de Adão. Não foi só, ele escutou Eva. Não foi só, ele comeu, né, do fruto. Não foi só isso, não. Ele tinha com si, gente, a escritura do mundo. E ele quebrou isso. A gente era uma humanidade perdida. Era isso o significado. Versículo 5 diz assim: E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Tá aqui a razão. Tá aqui a razão por que Jesus veio para o mundo. Tá aqui a razão por que Jesus morreu na cruz e por que ele veio como um ser humano, como osso e carne como nós. Porque para alguém herdar essas escrituras tinha que vir da família. Então Jesus tinha que vir de uma certa família, da linhagem correta, ele tinha que vir tudo direitinho, porque senão ele não ia poder dar essas escrituras. E Jesus
Era pra gente herdar isso, né? É pra gente ser achado digno de herdar isso. Mas como não tinha ninguém mais, Deus disse, essa humanidade vai se perder. Tu é o único que pode fazer esse sacrifício. E Jesus veio e tomou esse sacrifício e fez esse sacrifício por nós. Ele veio como um ser humano. Ele veio na linhagem que ele veio de Davi, por causa que tinha que ser para tomar conta dessas escrituras. E ele veio com simples trabalho de vencer a morte, para que ele pudesse, através desse sacrifício, pegar esse livro e salvar a humanidade. Daí a salvação. Versículo, então, 6 diz assim, e eu quero que vocês fechem os seus olhos neste momento, porque agora, e não imagina João na presença de Deus, vendo tudo isso acontecer, ele tá chorando, com lágrimas molhadas, assim, ele se desesperou, e agora veio um ancião e disse, peraí, nem tudo tá perdido. Eu me imagino que o céu, assim, ficou quieto. E versículo 6 diz assim, que agora ele vê a realidade do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Imagina o silêncio no céu neste momento. Não tem ninguém que pode herdar essas escrituras. Nenhum de nós fomos achados, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, dignos de herdar essas escrituras. A gente está perdido. E João olha e vê o amigo dele como cordeiro, morto, ensanguentado na frente dele. Essa é a realidade da nossa salvação. É isso que nós fizemos para Jesus. Tem um pastor aqui nos Estados Unidos chamado Steve Hadley, ele falou sobre esse versículo. A salvação foi dada grátis, mas não foi grátis. Custou a vida de Jesus. Às vezes a gente brinca, né, com as coisas de Deus e a gente toma a nossa salvação como se fosse qualquer outra coisa. Saiba que custou e custou caro. Não era para Jesus morrer. Era para nós morrer. Esse título, nós que quebramos. Mas Jesus, com seu amor eterno, tomou o nosso lugar. Leão aqui nessa passagem é um cumprimento direto de Gênesis 49, 8 ao 10. A raiz de Davi, Jeremias 23, 5 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Isaías 11, 1 diz, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebanho brotará. Jesus veio como ser humano por nós, da linhagem que ele veio, para poder herdar aquilo que a gente não pôde guardar. Cordeiro, eu quero ler em João, capítulo 1, versículo 29. Imagina o João olhando para Jesus neste momento, né? Como um cordeiro morto ali na frente dele. Imaginando, se lembrando de Jesus como amigo quando eles caminhavam junto, quando João botou a sua cabeça no peito de Jesus. E se lembrando as suas próprias palavras, João 1,29 diz, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através desse sacrifício. Os 7 chifres que nós vemos nesse cordeiro aqui nessa imagem, chifres significa autoridade na Bíblia, força, glória. Deuteronômio 33, 17 diz,
Eis o seu novilho primogênito. Ele tem majestade e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles, rechaçará todos os povos, sim, todas as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Os olhos que nós vemos aqui mesmo, a Bíblia nos explica que são os 7 Espíritos de Deus, que já falamos várias vezes, que está em Isaías capítulo 11. E a repetição de 7, né, nós vemos que que está sendo cumprido algo, completo algo. E aqui Jesus está demonstrando que ele está cumprindo, ele está completando essa promessa da salvação. Vamos seguir lendo, então. Versículo 7. E veio e tomou, Jesus, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Sentado no trono está Deus, e destra significa direita, né? E direita é muito importante na Bíblia, porque geralmente a mão direita, sempre era dada com a mão direita, significava um benefício, coisas boas. A mão esquerda sempre era visto naquele tempo como maldição. E se tinha que os reis israelitas eram eles co-reinavam, co-gerente com Deus. Então eles sentavam, tinham esse direito de sentar na mão direita de Deus. E assim era Jesus. Sempre tem um significado para tudo. Versículo 8 diz assim: E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Então, tá na frente de João o cordeiro ensanguentado, morto. Uma imagem direta do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Mas Jesus vem e pega as escrituras da mão de Deus. E naquele momento ele estava assegurando, ele estava declarando ele estava declarando que ele era digno de ser rei. E ele pegou essas escrituras da mão direita de Deus. Eu não quero dizer orgulho, mas eu imagino Deus tão orgulhoso, não do filho dele. E ninguém mais conseguiu fazer algo assim e ser fiel assim, mas Jesus conseguiu, e é tremendo isso. Imagina como Jesus também se sentiu nesse momento. Poxa, eu passei por tanto sacrifício e tanta dor, mas tá aqui, ó. Eu peguei por causa de vocês, ó. Ó, tá aqui, ó, a gente venceu. Imagina isso. Jesus pegando as escrituras da mão de Deus, dizendo: vocês não precisam estar separados do meu Pai mais. Vocês podem herdar o reino de Deus. Vocês estão salvos por causa que eu venci a morte e consegui pegar essas escrituras. Vocês são salvos. Que lindo, não? Romanos 8:34 diz assim: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mateus 26:64 diz: respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E nesse momento que Jesus pega essas escrituras, Mateus 28:18 diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E ele sabia, ele estava cumprindo essas suas próprias palavras. Essas salvas de ouros que a gente vê os anciões que eles têm, está em Salmos 141, versículo 2, que diz: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Que lindo, né? Nós às vezes pensamos
Creio que nossas orações não importam. Às vezes parece que Deus não está respondendo, que não sai do teto as nossas orações, mas está dentro de salvas como incenso, assim como um perfume suave na presença de Deus. Ele tem todas as nossas orações, as orações dos santos ali. E Ele está escutando. E o problema é que, às vezes, o que nós precisamos entender e mudar, eu acho, como nós vemos as coisas, é que a gente fica pensando de Deus como o protetor, que provê, e Ele faz tudo isso. Mas a preocupação maior de Deus é a nossa salvação. Tanto que olha tudo o que aconteceu. A preocupação número 1 não é o nosso conforto, não é a nossa felicidade, não é nada disso. Ele quer. Mas se aquela pessoa, ou aquele carro, ou aquele trabalho, ou aquela situação tá te fazendo perder a tua salvação, talvez tu tá feliz, talvez tu tá confortável, mas tá fazendo tu perder a tua salvação, Ele vai tirar isso. Porque o que mais importa para Deus é a tua salvação. E às vezes nós pensamos que Deus não está escutando as nossas orações porque Ele não dá o que a gente pede. Ou Deus é uma pessoa mal porque Ele não responde da maneira ou no tempo que a gente pensava que Ele deveria responder. Mas a preocupação maior dele é a tua salvação. Talvez se Ele respondesse nesse momento, tu vai perder a tua salvação. Ou tu vai pecar contra Ele, separando tu e Ele. Talvez se Ele te desse o que tu tá pedindo, tu ia perder a tua alma. E Ele não quer isso. Então não é que Deus não responde às nossas orações. É que Deus não faz sempre conforme o que a gente quer. E esse é o problema. Só porque Ele não tá fazendo o que tu quer, o que tu tá pedindo, não quer dizer que Ele não está respondendo. São duas coisas diferentes. Ele tem ali, nos diz a palavra que Ele tem as nossas orações num salve, na presença dEle. Como incenso, como perfume suave, Ele quer que a gente ore. Mas Ele tá vendo tudo que vai acontecer, do começo ao fim. E Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não. Nós estamos vivendo a nossa vida só hoje, o que me beneficia agora e hoje. E Deus está preocupado aonde que Ele vai passar o resto da sua eternidade. Entendeu? Então, vamos mudar. A gente tem que ser, muitas vezes, como aqueles jovens na fornalha, né? No livro de Daniel. Quando eles estavam para entrar na fornalha, o que eles disseram? A gente sabe que Deus vai chegar e vai nos salvar. Nós sabemos que Deus é fiel e verdadeiro. Nós reconhecemos que Deus é Deus, que é o único Deus. Mas ainda se Ele não aparece, né? Ainda que Ele não apareça, Ele segue sendo Deus. E nós temos que chegar a um ponto da nossa maturidade espiritual que a gente consegue dizer isso. Deus pode prover por mim. Deus pode abrir essa porta. Deus pode salvar. Deus pode curar. Eu sei que Deus pode. E meu Deus é fiel. Ele sempre me respondeu e Ele fará. Ainda. Mas ainda que Ele não me responda, ainda que Ele não cure, ainda que Ele não abra a porta, ainda que Ele não salve, ainda que Ele não abra a porta, ainda que Ele não cure, Ele segue sendo Deus. Nós temos que poder orar e adorar a Deus pela pessoa que Deus é e pelo que Ele já fez por nós, não pelo que Ele pode nos dar ou não dar. A nossa adoração, o nosso servir a Deus não pode depender do que Ele nos dá ou não dá. Tem que ser uma adoração e servir a Deus dependente na pessoa de Deus, de quem Ele é na nossa vida. Versículo 9 diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Falando de Apocalipse 2:26.
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então eles estão declarando, ó, tu vieste, não importa a tua cor, não importa a tua estatura, não importa o teu idioma, não importa de onde tu veio. Jesus morreu por ti. Esse sacrifício foi dado por ti, sem importar. Nós olhamos a aparência das pessoas, nós olhamos a cor da pessoa, nós olhamos certas coisas, mas Deus não. Ele morreu por ti, sem importar nada disso. E agora toda aquela tristeza que João sentia, aquele desespero que a humanidade ia se perder, agora eu imagino que ele está descansando, se unindo nos milhares e milhares e milhares de anjos e anciões e seres viventes que estão na presença de Deus, se prostrando aos seus pés, presença de Jesus, que Jesus agora é rei, né? Tá tomando posse do seu trono, adorando a Deus, adorando a Jesus. Um culto maravilhoso, um culto enorme de adoração ao que vive para sempre e por sempre. Essa é a razão da nossa salvação, do sacrifício de Jesus na cruz por nós, de tudo que aconteceu, tudo que aconteceu, todo aquele drama, é essa a razão. Para este momento aqui, ó. Para que alguém pudesse tomar na família as escrituras por ti e por mim. Porque senão nós seríamos perdidos. Entendeu? Entendeu a salvação? Às vezes nós tomamos nossa salvação como se não fosse nada, mas tem uma importância tremenda. Porque se Jesus não tivesse feito isso, nós estaríamos perdidos. Então, eu quero orar neste momento por ti que não conhece Jesus, por ti que talvez tenha se afastado do caminho de Deus, se precisa renovar esse pacto com Deus. Jesus morreu por ti. Esse cordeiro morto que João viu era por ti. E ainda há uma oportunidade de voltar para a presença dele. Ele não faria tanto sacrifício assim e estaria olhando para o teu passado. E muitas pessoas diziam, mas eu não posso chegar na presença de Deus porque eu sou tão pecador. É por ti que ele morreu. Chega da maneira que tu está. Deixa Deus te mudar. Não deixa que o inimigo continue falando a tua mente, dizendo que tu não pode chegar, que tu não pode orar, que tu não é digno porque olha teus pecados. Isso é o inimigo te acorrentando, não é Deus. Na palavra de Deus, tu pode não se sentir digno. Tu não eres digno. Ninguém foi digno de pegar essas escrituras. Nem eu, nem ninguém. Só Jesus é digno de receber toda a glória. Mas chega assim como está, que com esse sangue do Cordeiro Ele quer te lavar. Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Então eu vou orar neste momento por ti. Se tu quer aceitar Jesus, renovar o pacto com Deus na tua vida, te convido a fazê-lo agora. Querido Deus e Deus Pai, chego em tua presença neste momento, Senhor, te agradecendo e te louvando, Pai, por esse maravilhoso sacrifício, tremendo sacrifício, Deus, que fizestes na cruz por nós, Senhor. Por ser esse cordeiro, Senhor, e morrer por nós. Éramos para estar nós ali, Senhor. Mas tu tomaste o nosso lugar e eu te agradeço, Senhor. E eu te peço, Senhor, neste momento, por cada
pessoa que está escutando. Senhor, se tem alguma pessoa escutando agora, Pai, que não te conhece, Senhor, e quer te conhecer, Senhor, quer conhecer mais de ti, Senhor, eu peço que entre no seu coração neste momento. Que faça, Senhor, deles uma pessoa nova, Senhor. Eu te peço, Senhor, por aqueles que precisam renovar, Senhor, o seu pacto contigo, voltar, Senhor, os teus caminhos. Senhor, eu te peço, Pai querido, que tu abra seus olhos, Senhor, espirituais, para que eles vejam e entendam, Senhor, o amor que tu tem por cada um deles, Pai. O que significa realmente esse sacrifício por cada um deles, Pai. Que tu não vê o passado deles, tu não vê o seu idioma, tu não vê a sua cor, Senhor. O que tu vê, Deus amado, é esse cordeiro morto. O que tu vê é Jesus que morreu por eles, Pai. Te peço, Senhor Jesus, neste momento, Deus, que tires, Deus, toda a mentira que o diabo tem posto na sua mente, que eles não são dignos, que eles não merecem, Senhor. Receber o teu perdão, Deus. E faça de cada um deles, Pai, neste momento, uma criatura nova. Põe, Senhor, uma nova canção na sua boca, Deus. Renova, Senhor, o teu pacto com eles, Pai. Faz algo novo em suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, salva, Deus, cada um deles, Pai. Põe a paz, Senhor, e a alegria que eles têm tanto te pedido, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo chegue através dessa tela, Senhor, e toque nos seus corações, que eles possam sentir o teu Espírito Santo, Senhor, aonde eles estejam, Pai, o teu amor e o teu perdão. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e peço. Amém. Amém, irmãos. Então, que Deus abençoe vocês. Esse é o capítulo 5. Se tem alguma pergunta, algum comentário, algo, deixa saber nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então, com o capítulo 6. Que Deus abençoe. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.